Oi gente, eu sou Karina Barbosa, faço Medicina na Universidade Federal de Uberlândia e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre o meu terceiro período de Medicina na UFO. Nesse vídeo eu vou abordar esses tópicos que estão aparecendo na tela para vocês. Se você quiser ir direto a um tópico específico, é só clicar lá na descrição. Já adiantando aqui a minha opinião sobre esse terceiro período, gente, ele foi assim, até agora o período com as matérias mais legais, só que ao mesmo tempo o período mais puxado. Não tanto por conta da dificuldade das matérias. As matérias em si não são tão difíceis, mas é que é muita coisa. Foi muita coisa em pouco tempo. Na UFO, o terceiro período é o último período do ciclo básico. Na verdade, assim, dizem que o quarto período é uma mistura de ciclo básico com ciclo clínico. Para quem não sabe do que eu tô falando, é o seguinte. Na maioria das universidades, até o quarto período de medicina é ciclo básico. Depois tem o ciclo clínico e depois o internato. O ciclo básico, ele é mais sobre como o corpo funciona, para mostrar o funcionamento normal do corpo, anatomia, fisiologia, etc. Já o ciclo clínico, ele traz mais da prática médica, então vai discutir doenças, raciocínio clínico, cirurgia. Então, como eu já disse, na UFO, o terceiro período é o último período do ciclo básico. Então, vamos começar falando sobre as matérias. O curso, ele é dividido em eixos, esses eixos que vocês estão vendo aí descritos na tela. E especificamente o eixo de ADPL possui várias matérias dentro dele. E essas 4 primeiras matérias, elas eram sempre sobre o mesmo assunto de acordo com o momento do semestre. Então, no início do terceiro período, a gente estudou sobre o sistema cardiovascular, depois a gente passou para o sistema respiratório, depois sistema digestório e, por último, o sistema gênito-urinário. Na verdade, era dividido, né? A gente estudou primeiro o sistema renal, formação da urina, para depois estudar a parte genital. Então, assim, comentando rapidamente sobre cada uma dessas matérias, para depois comentar o que eu achei de cada sistema e tudo mais. Para quem não sabe, né, sei lá, talvez tenha alguém que não sabe a diferença entre histologia e fisiologia, eu não sei exatamente quem está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Anatomia, é bem óbvio, é a anatomia ali macroscópica dos órgãos. Fisiologia é como os órgãos funcionam. Histologia já trata da estrutura microscópica dos tecidos, das células. A semiotécnica, ela estuda os exames físicos. Que exames você vai fazer para detectar doenças nesses sistemas? Não só exames físicos, mas também estudo de sintomas e o que o paciente te relata ali na anamnese, né? Que é a entrevista que o médico faz com o paciente e tudo mais. Agora eu vou comentar um pouco sobre o que eu achei de estudar, né? Como foi o estudo de cada um desses sistemas. Assim, no geral, eu achei tudo muito corrido, porque é praticamente todos os sistemas internos do corpo estudados em um semestre. Então, assim, são matérias muito interessantes, mas que a gente não tem tempo suficiente para estudar como gostaria e como deveria. Tá, começando com cardio, eu achei interessante, mas assim, não é aquela coisa que você diga, nossa, que incrível. Tem muita gente que gosta muito de cardio, mas assim, não foi um assunto que me despertou grande interesse. E como eu já disse, foi muito corrido, é um sistema muito complexo, é muita coisa. E assim, por incrível que pareça, envolve muita física, porque tem toda ali a mecânica de bombeamento do sangue, circulação e tudo mais. E assim, é interessante, mas não achei aquela coisa. Tem a parte de eletrocardiograma também, que é meio difícil. E assim, eu sinto que eu preciso estudar muito mais para entender aquilo. Sobre a parte de sistema respiratório, assim, foi tão corrido, gente, mas tão corrido que eu não sei nem opinar sobre. Acho que a gente teve o quê? 2, 3 aulas só. E eu lembro que nessa época eu tava doente, assim, eu passei 2 semanas doente. Então eu nem vi a cara do professor de pneumo, de fisiologia do sistema respiratório, eu nunca vi esse professor. Porque as únicas aulas que ele deu foi quando eu tava doente. Mas assim, em relação à anatomia e à semiotécnica, eu gostei muito. E isso é uma opinião impopular, porque a maioria das pessoas não gostam de pneumo. Sobre o sistema digestório, que lá na faculdade a gente chama mais por trato gastrointestinal, é muito interessante, eu gostei muito e assim, foi bem mais aproveitado do que as outras matérias. Foi o assunto que mais tiveram aulas durante o semestre, então assim, deu para estudar com um pouco mais de calma do que as outras. Na parte de sistema gênito-urinário, começando com a parte do sistema urinário, eu achei muito, muito interessante, principalmente a fisiologia. Foi corrido também, mas não tanto quanto o pneumo.
Já o sistema genital, ele foi mais abordado em anatomia e histologia, porque em semiotécnica, fisiologia, foi só uma aula de fisiologia do sistema masculino e uma aula de semiotécnica do sistema masculino e uma aula de semiotécnica do sistema genital feminino. Não foi o foco do semestre. Em microbiologia, a gente estuda sobre os vírus, bactérias e fungos. Assim, um pouquinho sobre como é a estrutura, né, desses seres vivos e a reprodução, mas principalmente focado nas doenças, né, a interação desses micro-organismos com o organismo humano e como as doenças são provocadas. E eu achei bem interessante essa parte de entender qual doença que cada micro-organismo provoca e como ele provoca as doenças. E no terceiro período, em método, a gente estudou sobre extensão universitária e um pouco sobre tipos de estudos em artigos científicos. Para quem não sabe o que é extensão universitária, eu vou resumir aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, mas basicamente, extensão universitária ou ações de extensão são ações que a universidade, os estudantes promovem para beneficiar a comunidade. Qualquer ação que vá trazer benefícios à comunidade é uma extensão universitária. Resumidamente, é isso, para o vídeo não ficar muito extenso. Extenso. Sobre tutoria, eu não vou comentar aqui nesse vídeo, porque eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre tutoria, eu vou deixar no card, mas depois eu volto nesse tópico para falar como eu estudei. Agora, falando sobre o eixo saúde individual, uma das coisas que a gente estudou foi a coleta de sangue venoso. Inclusive, teve aula prática dessa coleta de sangue, a gente treinou assim nos coleguinhas. Eu tava com muito medo. E na hora que eu fui coletar, eu não fiz direito, né? Eu não fiz certo a primeira vez fazendo e acabou que eu coletei só um pouquinho de sangue, mas tudo bem. A gente também estudou sobre coleta e análise de exame de fezes e urina. Não teve aula prática, mas assim, teve uma aula em que a professora levou pra gente uns resultados de exames de urina para a gente analisar e discutir na sala de aula e tudo mais. A gente teve também aula prática de sondagem vesical, que é basicamente você aplicar uma sonda no paciente que não pode urinar, né, por conta própria. E também a gente teve nessa aula um pouco sobre sondagem nasoentérica, que é quando você introduz uma sonda no paciente pelo nariz até o estômago ou intestino para nutrição, quando ele não pode se alimentar, né, por via oral. E essa aula prática também foi em bonecos, né? Deus me livre de aplicar uma sonda sem nunca ter praticado uma pessoa de verdade. Em saúde coletiva, o tema do semestre foi educação em saúde. E nesse semestre, especificamente, os professores eles utilizavam o método TBL ou ABE, que significa aprendizagem baseada em equipes. Então, assim, não tinha aula expositiva ali com o professor explicando a matéria, a gente não teve nenhuma aula mesmo. Nesse método, a turma é dividida em pequenos grupos e os professores passam textos para a gente ler. E aí a gente tem um horário, ele reservado no horário mesmo de saúde coletiva para a gente ler esses textos. E aí depois a gente vai para a sala de aula e faz uma prova sobre os textos que a gente leu. Primeiro a gente faz uma prova individual e depois reúne nos grupos para refazer a prova, tirar a dúvida ali com o seu grupo, não sei o que, discutir. E aí no final do semestre, a nota ela é uma composição de todas as provinhas que a gente fez ao longo do semestre, mais a prova final, que funciona do mesmo jeito. Eu achei muito interessante o método que os professores usavam para registrar as nossas respostas das provas. Eles usavam os clickers, eu acho que é assim que fala, que é basicamente um QR Code. Cada aluno tem o seu QR Code e, dependendo da posição que você coloca ele, significa uma resposta diferente. Então, sempre que a gente terminava a prova, a gente simplesmente levantava os nossos QR Codes, o professor ficava lá de longe com o celular assim, ó, escaneando todos os QR Codes e já registrava a resposta de todo mundo. Eu achei genial. A gente também teve atividade prática de educação em saúde e nessa atividade a gente teve que ir até escolas de educação infantil discutir sobre saúde com as criancinhas. E aí a gente ia lá e fazia atividades lúdicas e tudo mais para poder ensinar as crianças. Eu achei bem legal essas atividades, as crianças eram muito fofas, mas eu confesso que tomou nosso tempo, viu? Parecia que eu tava fazendo pedagogia às vezes.
Em ASRF, que é basicamente um eixo no curso para discutir questões éticas, princípios e valores dentro da medicina, a gente estudou sobre uma boa relação médico-paciente e um pouquinho da história da medicina no período do Renascimento. Agora eu vou mostrar o horário de aulas. Essa é a grade horária que eu peguei no site da faculdade, dividida em eixos. Mas, para ficar mais fácil, eu dividi em disciplinas para vocês darem uma olhada. Esse tópico é um tópico novo que eu não coloquei nos vídeos anteriores sobre os outros períodos por conta de uma coisa especial que daqui a pouco vocês vão saber o que é. Bom, no geral a gente tem prova teórica de todos os eixos, só que na verdade a prova teórica de ASRF foi só uma atividade em grupo, então assim nem conta muito. Já a prova prática é só em anatomia, histologia e semiotécnica. A prova de semiotécnica é o OSCE. E foi por causa do OSCE que eu acrescentei esse tópico de provas aqui no vídeo, porque assim foi a primeira vez que eu tive um OSCE, eu lembro que a gente não teve no segundo período, e eu vou explicar aqui como funciona. Eu lembro que a gente ficou todo mundo numa sala esperando, e aí eles iam chamando pequenos grupos, de 4 em 4 alunos. E aí tinha algumas estações, que são tipo uma simulação de consultório. Dentro de cada salinha, que são as estações, vai ter um paciente, que na verdade geralmente é um aluno de outra turma que está ali para ser seu paciente, e um professor que vai ficar lá parado te avaliando enquanto você faz os exames. E aí na porta de cada uma dessas estações, né, desses consultórios, tem um comando, um papel escrito o caso do paciente e os exames que você deve fazer. Você tem 1 minuto para ler o comando. Eu lembro que eu tava com muito medo do OSCE e tinha mais gente assim na minha sala também que tava meio assim receoso, né, porque a gente nunca tinha feito. E é praticamente uma prova oral e ao mesmo tempo uma prova de técnica, de exames, né? Mas foi muito tranquilo. Agora eu vou comentar um pouco sobre como eu estudei para cada uma das matérias. Para a parte de fisiologia, eu usei o Tratado de Fisiologia do Guyton e também as aulas gravadas dos professores, né? Os resquícios da pandemia. Na verdade, eu só usei o Guyton mesmo para a parte de sistema digestório. Já para o resto, que foi muito corrido, eu só estudei realmente pelas aulas gravadas. E eu gostava de estudar pelo Guyton já fazendo resumos, que assim, quando chegava perto da prova, eu não precisava estudar toda a teoria lá do começo de novo. Eu simplesmente ia ali no resumo que eu fiz e lia e ficava tudo certo. Consegui fazer resumo de toda a matéria de sistema digestório? Não, óbvio que não. Inclusive, eu estou estudando cardio agora nas férias, porque realmente eu consegui aproveitar muito pouco de cardio durante o semestre, porque foi muito corrido. Para histologia nesse semestre também foi só por aula gravada da professora, porque, como eu já disse, foi uma correria. Já para anatomia, eu usei vários recursos. Eu usei bastante o livro de Anatomia Orientada para a Clínica do Moore, principalmente para ver a questão de inervação e irrigação sanguínea dos órgãos, porque isso é uma coisa que a professora cobrava bastante nas provas. Ela alfinetava uma estrutura e falava: quem irriga essa região? Quem inerva essa região do órgão? Eu também usei bastante flashcards, eu fazia flashcards com imagens do livro do Netter. Eu usei também, assim, pouco, mas usei, foram videoaulas que eu encontrei no YouTube mesmo. E uma coisa que me ajudou bastante também em anatomia foram as monitorias que tinham à noite lá no laboratório de anatomia. Eu lembro que eu chegava dessas monitorias super tarde em casa, gente. Esse semestre não foi para os fracos, viu? Para a semiotécnica, eu usei o exame clínico do Porto, também aproveitei bastante da monitoria de semiotécnica e também estudei bastante em grupo, principalmente para o OSCE. A gente ia treinando ali nas amigas e tudo mais. Microbiologia eu também estudei por aulas gravadas, mas principalmente flashcards. Eu fazia flashcards com as doenças para tentar descobrir qual bactéria que causava cada doença. E também fiz flashcards sobre a identificação laboratorial das bactérias. E eu estudei basicamente por flashcards. Eu assisti a aula gravada, já fazendo os flashcards ao invés de fazer anotações, e depois eu revisava flashcards até o infinito. Para você ter uma noção, eu fechei todas as questões de microbiologia que caíram em todo o semestre. Para a tutoria nesse semestre, eu adotei um método diferente do que eu usava nos outros períodos, porque eu precisava ganhar tempo, esse semestre foi muito corrido. Então, o que eu fazia?
Na tutoria, a gente vai ter ali um caso, uma doença para a gente estudar sobre. A gente tem que estudar a parte fisiológica, que é o funcionamento normal do corpo, e estudar a parte da doença em si, para apresentar na tutoria. Então, eu focava muito mais na parte normal, parte fisiológica, do que na doença. Por quê? Porque eu tinha muita coisa para estudar. E essas coisas que eu tinha que estudar era o quê? Fisiologia, anatomia, histologia, que era justamente a parte do funcionamento normal do corpo. Então, eu tive tutoria hoje. Eu já começava hoje a estudar fisiologia. Por exemplo, teve, sei lá, uma tutoria sobre doença celíaca. Então, hoje eu já vou começar a estudar fisiologia do intestino. Então, eu ia lá, estudava fisiologia. E aí, quando eu estava no último dia antes da tutoria, aí que eu ia procurar algum artigo sobre a doença. Para estudar, assim, rapidamente sobre a doença, porque eu não tinha tempo para ficar pesquisando muito sobre a doença. Porque, como eu já disse, o foco do ciclo básico é o funcionamento normal do corpo. Isso me ajudou muito a já adiantar muita matéria de prova, sabe? Que era o que ia cair nas provas, que é a parte fisiológica. Lógico que assim eu não ia conseguir aprofundar muito no meu estudo sobre a doença, mas era o suficiente para mim apresentar na tutoria. Para a saúde individual, eu estudava basicamente pelas anotações de aula, porque a aula da professora era muito completa, então eu anotava tudo o que ela falava e já tinha um resumo pronto. Só para a parte de punção venosa, que eu usei um pouco desse material aqui, que estava nas recomendações bibliográficas que a professora passou no plano de ensino. E para o restante das matérias, a gente não tem que estudar. Saúde coletiva, a gente fica lendo texto para fazer provinha o semestre inteiro, então já está estudado. A SRF é só discussão e trabalho. E método é uma coisa muito básica que dá para ir com as anotações dos slides da professora. Algo tipo assim. Agora, sobre os materiais, nesse semestre eu tive que comprar o tão esperado estetoscópio. O meu estetoscópio é dessa marca aí, que eu tô com medo de pronunciar errado o nome. Eu vou deixar na descrição o valor dele e o link de onde eu comprei se ainda estiver disponível. Eu comprei meu estetoscópio na cor vinho e ele veio com o diafragma adulto e o diafragma pediátrico. E dá para trocar o diafragma pediátrico pela campânula, que já veio também junto com o estetoscópio. Eu lembro que eu pensei em comprar o estetoscópio da Littmann, que dizem que é o melhor de todos, é o mais top, que a qualidade é muito boa. Mas assim, ele é muito caro. Eu achei que não foi extremamente necessário gastar todo esse dinheiro agora no início do curso. Esse aí atende bastante às minhas necessidades, nada para reclamar. E olha que esse aí também não foi barato. Tem um outro também que é mais barato que esse meu, que dizem que é muito bom também, que é o estetoscópio da Bic. Dizem que é muito bom e é um pouco mais barato do que esse que eu comprei. Então fica a dica aí para quem tá pesquisando sobre estetoscópio. Outro material que eu tive que comprar nesse terceiro período foi o esfigmomanômetro, que é o aparelho de aferir pressão. O meu esfigmo, ele é da marca Premium, e eu vou deixar também na descrição o link e o valor. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo curto, do unboxing do estetoscópio e do esfigmo, vou deixar aqui no card para vocês verem se vocês quiserem também. Outra coisa que eu comprei também foi uma nécessaire, né, uma bolsinha para mim guardar esses materiais, porque assim, eu achei muito perigoso deixar eles jogados dentro da mochila junto com outras coisas. Então eu arranjei essa bolsinha para guardar e carregar dentro da mochila. Outro material que é indispensável desde o primeiro período é o jaleco. Você vai usar muito nos laboratórios de anatomia e principalmente agora no terceiro período no hospital, porque desde o segundo período a gente vai bastante no hospital, fazer exame físico nos pacientes, fazer anamnese. Outro material bem útil também são as luvas para usar no laboratório de anatomia. E agora mais especificamente sobre os materiais para fazer anotações, eu particularmente uso o notebook. Eu uso o aplicativo do OneNote, mas assim, eu tô pensando em migrar para algum outro, talvez o Notion, porque quando você vai transformar as suas anotações em PDF do OneNote, fica meio estranho, não sei, não tô gostando muito. Enfim, vou pensar no caso. Eu também usei bastante um caderninho para as aulas de anatomia, porque ficava meio complicado levar o notebook para o laboratório de anatomia. Então, eu usava um caderninho que cabia no bolso do jaleco. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Podem deixar aí nos comentários mais sugestões de vídeos para esse canal. Deixa o like aí para me ajudar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.